E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dose Nerd. E nesse quadro novo aqui eu irei fazer a história completa de toda a saga do The Witcher, desde os livros como também os jogos, para quem jogou apenas os jogos consiga entender bem melhor da história, ou para quem leu mas não entendeu completamente o enredo. Enfim, o método que eu vou fazer a cronologia aqui vai ser o seguinte: eu vou contar sobre os livros, que são 7 no total, e acontece antes do jogo, é como se fosse um prólogo do jogo. Depois, em vez de começar diretão pelo primeiro jogo, eu vou contar o que aconteceu no período entre o último livro e o primeiro jogo. E algumas informações são reveladas no jogo sobre o que aconteceu nesse meio tempo, mas eu vou colocar elas aqui para a ordem cronológica ficar corretinho. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho que explicar alguns conceitos que são obrigatórios para conseguir entender todo o universo do The Witcher, então vamos começar por eles. Primeiramente, eu tenho que falar que as escolas dos bruxos, que são 4 no total, sendo a escola do lobo a qual Geralt pertence, foram criadas para lutar contra monstros, que foram criados depois que o mundo passou por um evento chamado Conjunção das Esferas, a qual trouxe magia e criaturas de outros mundos para o mundo do The Witcher. Assim, os bruxos foram criados especialmente para combater essas criaturas em troca de dinheiro. Tem um vídeo, inclusive, da abertura do The Witcher 3 que fala sobre isso. Eu vou deixar rolar um pedacinho, vê aí. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção. Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras, trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem por os céus, a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. Durante o processo de mutação de uma pessoa normal para um bruxo, ganham resistência a doenças e venenos, podendo usar várias poções que seriam mortais para pessoas comuns, e ganham uma habilidade pequena, mais útil sobre a magia, a qual é chamada de sinais. E por fim, conseguem viver mais do que humanos por causa de seu treinamento e mutação. Enfim, eles chegam a casa de algumas centenas de anos, apesar de que nenhum bruxo morreu de velhice até agora. Também aprendem a lutar com espadas, sendo uma de prata para monstros e uma de aço para inimigos comuns. São facilmente reconhecidos pelos seus olhos e também por um medalhão que usam representando a sua escola de bruxo. Algumas pessoas também os reconhecem por causa de suas 2 espadas que eles usam nas costas. A segunda informação que tenho que contar é referente às diferentes raças presentes no jogo.
A maior, que é a de humanos, que se acham superior às outras raças que são chamados de inumanos por eles, a qual constituem os anões e os elfos principalmente. Inclusive, apesar de algumas cidades as duas raças viverem pacificamente, alguns elfos insatisfeitos com essa vida de preconceito resolveram criar uma guilda denominada Scoia'tael ou Esquilos para lutar contra os humanos. E por fim, eu vou falar dos reinos que estavam presentes no universo do The Witcher, né, que basicamente é separado em reinos do norte, que são divididos em 5 regiões: Redânia, Cadwin, Aedirn, Temeria e Skellige. E do outro lado, ao sul, está o reino mais rico e poderoso, o de Nilfgaard. Então, agora sim, vamos partir para os livros. Nesse livro intitulado O Último Desejo, nomes importantes do universo da série, como o rei Foltest, que é o rei da Teméria, e que tem uma filha que nasceu a partir de um incesto entre ele e sua irmã. Sabendo disso, Osric lançou uma maldição que transformou a sua filha em uma estriga, e coube a Geralt retirar essa maldição. Essa parte do livro é apresentada em forma de animação na intro do primeiro jogo, muito bem feita por sinal. Eu vou deixar lá rolando aí enquanto eu falo dos livros, enfim. Em outro conto do livro, Geralt vai até o reino de Cintra e conhece a princesa Pavetta, que é apaixonada por um cara chamado Dune, que descobrimos que é amaldiçoado, no qual até a meia-noite ele é um homem normal, mas após esse horário sua cara muda e ele fica bem parecido com um porco-espinho. Geralt consegue retirar essa maldição e, em troca, como era comum no universo do Witcher, ele pede a Dune que a primeira coisa que ele encontrar que ele não estava esperando deveria ser dada ao bruxo. E como Geralt já tinha percebido que a princesa Pavetta estava grávida dele, e ele ainda não tinha percebido disso, agora a criança deveria ser entregue a Geralt quando ela completasse 14 anos. Era assim que os Witchers conseguiam novos membros para a instituição. Também conhecemos Yennefer, em um conto que Dandelion, que é outro personagem importante, encontra um gênio e é brutalmente atacado por ele após tentar fazer um desejo, e fica em uma situação bem crítica. O bruxo, com medo de perder o seu amigo, corre para a cidade mais próxima e pede ajuda a uma feiticeira que estava escondida lá, Yennefer. Entretanto, como nessa cidade a magia era proibida, Yen acaba enfeitiçando Geralt para que ele proteja ela de todos que tentem machucá-lo. E posteriormente descobrimos que o gênio, que era uma criatura fortíssima e que todos os feiticeiros queriam aprisionar por causa do seu poder, estava fazendo os 3 desejos de Geralt e não de Dandelion, como era imaginado. Geralt, vendo que a luta de Yen para tentar aprisionar o gênio iria acabar o mal para ela, resolve fazer o seu último desejo, que foi salvar os dois. Aí o nome do livro, O Último Desejo. O segundo livro, denominado A Espada do Destino, é mais um livro em que foi uma reunião de vários contos do bruxo semelhante ao primeiro. Nesse livro desenvolve bastante a amizade entre Geralt e Dandelion, mas nada de especial que eu precise comentar. Em um dos contos, ele também mostra como Geralt é apaixonado por Yen. Entretanto, no final desse conto, eles acabam tomando caminhos diferentes. Os 2 últimos contos é onde realmente acontece algo interessante para a história do bruxo. Tudo começa quando ele parte para uma floresta de dríades denominada Brooklyn. Lá, escoltado por uma dríade, a caminho de encontrar a rainha, ele avista uma pequena menina de aproximadamente 10 anos de idade sendo atacada por uma criatura. A menina conta para ele que era uma princesa e tinha fugido pois não queria se casar com quem a sua avó tinha arranjado para ela, além de falar que os pais tinham morrido. Geralt, ele achava que ele já conhecia ela de algum lugar, mas como não se lembrava, acabou deixando para lá. A menina acompanhou-os até o acampamento das Dríades na floresta. Chegando lá, a rainha queria ficar com a criança para que ela se tornasse uma Dríade. Geralt, no entanto, pede para deixá-la ir com ele. Ela, no entanto, não aceita e aplica uma poção à criança que deveria fazê-la perder a memória de eventos antigos para se tornar uma Dríade. Entretanto, isso não acontece pelo fato de que a criança é predestinada a Geralt. A criança em questão é a Ciri, aquela mesma que tinha sido juramentada a Geralt no primeiro livro em Cintra. A menina era filha da princesa Pavetta de Dúnedain, que foi de quem Geralt retirou a maldição e em troca ganharia algo que não esperassem, que no caso era a própria Ciri. O Witcher, porém, acha absurdo a ideia de ter uma menina como bruxo, e também não acredita que exista um destino, então ele deixa Ciri com um amigo que a levaria de volta para Cintra e é assim que termina o conto. No, 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 no.
No próximo e último conto do livro, mais coisas importantes acontecem, vamos falar sobre elas. Após Geralt encontrar um comerciante de nome Yurga, que teve a sua carroça quebrada e pediu a sua ajuda, ele concorda em ajudar caso ganhe em troca do mercador algo que ele não esperava ao chegar em casa. Mais uma vez, Geralt estava procurando alguma criança para se tornar bruxo. Yurga concorda e Geralt consegue se livrar de vários monstros para proteger ele e a carroça, mas acaba gravemente ferido. Nesse momento, estando entre a vida e a morte, o bruxo lembra de coisas do passado, quando, por exemplo, se encontrou com Yennefer e ela disse para ele procurar a criança surpresa que tinha prometido a ele em Cintra, que era Ciri, né? Ele parte para lá e descobre que a criança acabou de completar 6 anos e é uma menina. Nesse momento, ele decide a criança ficar lá mesma e diz para a rainha que não acredita no destino e que a criança pode ficar lá sem problemas. Mas como vimos no conto anterior, ele se encontrou novamente com Ciri quando ela já tinha 10 anos na floresta de Brokilon. Então, essa já era a terceira vez que eles se encontraram. Voltando à cronologia do presente aqui no conto, o bruxo consegue se recuperar dos ferimentos. Uma coisa interessante é que quem ajuda a curar ele é uma feiticeira, que não era nada mais nada menos que a sua mãe. Ele pretendia fazer algumas perguntas para ela, mas acaba adormecendo por conta dos ferimentos e quando acorda sua mãe já havia partido. Yurga, perto de chegar à sua casa, fala ao bruxo que o que ele procura, no caso uma criança surpresa, não é possível, já que a sua mulher não pode mais ter filhos. Logo após esse fato, Dandelion acaba encontrando com os dois e conta que Cintra havia sido atacado pelos Nilfgaardianos, que é um dos reinos mais poderosos que existe, como eu disse anteriormente. Ele complementa falando que a rainha havia morrido, e Geralt, preocupado com Ciri que havia deixado lá anos atrás, pergunta se Dandelion sabia se ela morreu. Ele diz que não tem nenhuma informação sobre isso. Finalmente, os três chegam na casa de Yurga, que após ele encontrar com a sua mulher, ela fala que acabou adotando uma menininha sobrevivente da invasão dos Nilfgaardianos em Cintra. E chuta aí quem vocês acham que era? Sim, era Ciri. A menininha diz que sabiam que iam se encontrar novamente porque eram ligados pelo destino, e que eles a partir de agora iriam ficar juntos para sempre. O bruxo concorda e vai embora com Ciri, e assim termina o segundo livro. Asleep amidst the trees. Sangue dos Elfos é o terceiro livro e é o primeiro a realmente ser um romance e não apenas uma coletânea de contos. Ciri, após fugir com Geralt, é levada para a fortaleza dos bruxos em Kaer Morhen. Lá, ela aprende a lutar, a usar espadas, aprende a língua dos elfos e tudo mais. Entretanto, ela é atormentada por diversos pesadelos e às vezes age de forma normal em vários momentos, o que faz os bruxos ficarem preocupados e acabam chamando Triss Merigold, uma feiticeira. Guarde esse nome porque ele é importantíssimo para o enredo. Triss chega a Kaer Morhen, mas logo percebe que Ciri é muito poderosa mesmo, e apenas ela não será capaz de ajudar. Então, eles pedem a ajuda de Yennefer. Porém, antes dela vir, ela chega a ajudar Dandelion, que estava sendo torturado por um feiticeiro chamado Rince, e que queria descobrir informações sobre Ciri. Rince acaba fugindo após esse fato. Com a chegada de Yennefer no templo de Meliet, que é onde Ciri foi levada para se encontrar com ela, as duas começam um grande treinamento na arte da magia. Nesse momento, Ciri passa a considerar Yen como uma mãe e Yen a considera Ciri como uma filha. Nesse meio tempo, Geralt parte em busca de Rince para descobrir o motivo de ele estar procurando Ciri. Quando o bruxo está próximo de conseguir o que queria, uma feiticeira chamada Philippa Earhart acaba matando um dos mercenários que seria capaz de contar a localização de Rince e seu empregador. Ou seja, ela não quer que Geralt descubra o motivo de Rince procurar por Ciri. No mundo, nesse momento, os Nilfgaardianos pararam a invasão por um tempo, mas ainda são uma grande ameaça aos reinos do norte. Os inumanos entram na guerra com os humanos, que os julgam inferior pelo fato de serem diferentes. O livro termina com Yennefer decidindo ir embora do templo de Meliet com Ciri. Neste quarto livro, Tempo do Desprezo, Yennefer pretende deixar Ciri com a escola da magia de Aretusa. Ciri, descobrindo esse plano e não gostando nada dele, resolve fugir um pouco antes de ser aceita na escola para se encontrar com Geralt, que supostamente está em um local próximo de onde ela está. Na trajetória até Gorsverlen, que é onde Ciri acha que iria se encontrar com Geralt, a pequena feiticeira é surpreendida pela caçada selvagem, ou Wild Hunt, e a convidam para fazer parte do seu clã.
ela recusa e acaba sendo salva por Yennefer, que descobriu o seu sumiço e foi atrás dela. Nesse momento, eles também encontram Geralt, que está em um local próximo. Essa ocasião serviu também para a reconciliação do bruxo com a feiticeira. Após esse ocorrido, eles seguem em direção a Thanedd, onde iria ocorrer uma grande reunião de magos e feiticeiros. Nesse evento, o personagem Vilgefortz é apresentado, sendo um mago muito talentoso que até convida Geralt a se juntar à sua guilda e abandonar a vida de bruxo, ao falar que um conflito de poder irá ocorrer e que quer Geralt ao seu lado. Por outro lado, Dijkstra, um espião a mando do rei Vizimir da Redânia, também faz uma proposta semelhante para que Geralt junte-se a ele. E o Witcher acaba recusando ambos, só lembrando que o Código dos Bruxos recomenda que eles fiquem neutros nessas ocasiões políticas, e é o que o bruxo faz. Na parte da madrugada, acaba acontecendo uma grande luta, onde os magos que estão a mando do norte matam os que se aliaram secretamente ao Império Nilfgaardiano. Esse evento fica conhecido como Golpe de Thanedd, lembrando que eles não podiam usar os seus poderes nesse local, porque ele era protegido por uma proteção para eles não usar os poderes de feiticeiros, né? Porque ia dar merda, né? Mas um monte de feiticeiro junto nem ia dar certo. Nesse meio tempo, Yennefer leva Ciri aos feiticeiros e ela começa a usar os poderes de profetisa, revelando o assassinato do rei da Redânia e que o rei de Aedirn, Demawend, iniciou um ataque preventivo contra Nilfgaard. Esse fato revelado por Ciri deixa a feiticeira Tissaia muito irritada, e que acaba retirando aquela proteção que impedia que os magos e feiticeiros usassem os seus poderes em Thanedd. E como vocês perceberam, acontece uma grande batalha entre vários feiticeiros. Geralt, no meio dessa confusão, acaba quebrando alguns ossos do espião de Dijkstra, e quando se encontra a Vilgefortz novamente é convidado a se juntar a ele, que revela estar a mando do imperador de Nilfgaard, Emhyr. O bruxo recusa novamente e acaba sendo derrotado e praticamente morto. Triss, junto com Tissaia, que é arrependida de ter retirado a proteção, acaba ajudando a levar o Witcher em um local seguro. Após a destruição do capítulo dos feiticeiros, que era a principal organização entre os feiticeiros, essa que eles estavam, Emhyr ataca os reinos do norte por uma segunda vez, já que sem os feiticeiros ele não perderia a guerra como aconteceu da primeira vez. Ele consegue dominar Aedirn, Rivia e Vengerberg com facilidade. Emhyr também pede para fazer uma versão falsa de Ciri, já que ela é a herdeira de Cintra, Assim, essa versão falsa é prometida em casamento ao imperador, já que ninguém sabe se ela é ou não a verdadeira Ciri, então ninguém ia reclamar, Emhyr também fica como novo rei de Cintra, que é uma região importante para sua expansão na guerra. Ciri, que também estava no capítulo das feiticeiras, acaba fugindo por um portal instável e acaba sendo jogado em uma região de deserto conhecida como a Frigideira. Lá, sem comida e sem bebida, ela passa por um perrengue forte, mas consegue fugir com a ajuda de um unicórnio. Sim, um unicórnio, o qual ela dá o nome de Cavalinho. Logo após escapar do deserto, ela é capturada por mercenários nilfgaardianos, porém acaba sendo resgatada por um grupo de bandidos denominado Ratos, e acaba se juntando a eles com o nome de Falca. Nesse momento, ela tenta esquecer Geralt e Yennefer, pois acha que eles o abandonaram. E assim termina o quarto livro da saga, que teve muita coisa, hein? Sangue escorrendo, eu já estou tenso, a moça tá com medo, olhando pra baixo, contendo os choros, tratorando o aço. Leva um puta soco, puta que pariu, a bicha do soldado já sumiu. O quinto livro da saga começa a história com Geralt se recuperando dos ferimentos adquiridos no livro anterior. Após ele se recuperar, ele junto com Jesk, Milva, Cahir, que é o Cavaleiro Negro que foi quem ajudou Ciri a fugir em Cintra, e por fim, o vampiro Regis também se junta a eles. Aí vocês podem se perguntar, mas os Witchers não caçam monstros? Então Geralt deveria matá-los, certo? Não necessariamente, porque Geralt percebeu que Regis não era mau, então ele deixou ele vivo. No caminho, eles ficam entre a Guerra do Norte contra o Sul, que é Nilfgaard, e acabam resolvendo ajudar a rainha Merve a ganhar a batalha pela ponte do rio Jarugla. Por sua ajuda, Geralt é condecorado como Cavaleiro de Rivia, assim se tornando oficialmente Geralt de Rivia. Ciri, que já se acostumou ao convívio junto com os ratos, e já os considera seus amigos e parte com eles para vários roubos e assassinatos. O livro também introduz a formação da Loja das Feiticeiras, que é basicamente um grupo parecido com o citado no livro anterior, só que dessa vez é formado apenas por feiticeiras, sem a inclusão de magos. O objetivo deste grupo é que o mundo seja dominado pela magia, ou seja, por elas, e para isso pretendem usar os poderes escondidos de Ciri,
E, enfim, mais um livro termina. Vamos para o próximo. O livro 6, Torre da Andorinha, começa na perspectiva de Ciri, que conta um filósofo chamado Visigoth como ela e seu grupo foram dizimadas por um cara denominado Léo Bonhar. Após esse ocorrido, e certa de que Geralt e Yennefer estão mortos, ela vai à procura da Torre da Andorinha, que de acordo com a lenda é um lugar que possui vários portais que levam a diversas dimensões e mundos diferentes. Já Geralt, que ainda está à procura de Ciri, encontra um grupo de druidas que podem saber sobre o paradeiro dela. Entretanto, um elfo de nome Avalak não quer que o bruxo descubra sobre ela e conta sobre uma profecia sobre o destino de Ciri. Yennefer tenta encontrar a menina procurando por Vilgefortz, que pode saber algo sobre ela. E o livro termina assim, eles procurando ela, enfim, só isso de principal. Então, agora vamos para o último livro. Esse livro começa com Ciri novamente, onde em uma de suas viagens a vários lugares, ela se encontra com Sir Galahad, um cavaleiro da Távola Redonda. Ela acaba sendo confundida com a Dama do Lago por ele. Daí o nome do livro, né? Dama do Lago. E ela explica a ele o que aconteceu no momento em que ela atravessou o portal da Andorinha no livro anterior, até a sua chegada ali. Nessa explicação, ela conta que após cruzar o portal, ela foi levada a um mundo completamente diferente do que ela conhecia, e que era dominado por elfos. Nesse lugar, ela conhece o Avalak, elfo que Geralt já tinha encontrado anteriormente. Lá, ela também conhece Eredin, que é o rei da Wild Hunt. Lá, ela faz um acordo com os elfos para conseguir voltar ao seu mundo. O acordo consistia que ela desse a luz ao filho do rei Elberond. Entretanto, o rei não se interessa em ter uma relação com Ciri. Então, Eredin dá uma poção para Ciri e queria resolver esse problema, mas que acaba dando errado e acaba matando Elberond. Ela tenta fugir após o ocorrido e é interceptada por um grupo de unicórnios que querem matá-la por causa de seus grandes poderes. Mas Cavalinho, aquele mesmo unicórnio que estava presente anteriormente, consegue convencer os seus amigos e revela uma forma dela escapar desse mundo. Assim, ela com a ajuda de Cavalinho consegue despertar o seu poder e se teletransportar para outro mundo. Entretanto, ela faz várias viagens em vários mundos diferentes na busca de voltar ao seu mundo original para se reencontrar com Geralt e Yennefer. Essa parte no qual ela demonstra a habilidade de viajar entre mundos demonstra que ela é portadora do sangue antigo, que é um programa genético que foi iniciado por magos élficos para criar elfos que consigam ter uma força para magia extremamente grande e que até seja maior do que eles próprios. E, segundo uma profecia élfica, esse sangue vai salvar eles todos da destruição. Entretanto, como após algumas gerações a portadora do gene Lara se casou com um ser humano ao invés de um elfo, assim imaginavam que acabaram os sucessores do sangue ancestral. Isso foi verdade até Ciri manifestar esses poderes. Assim, ela era uma descendente da Lara e conseguiu ampliar esses poderes a ponto de viajar entre mundos e dimensões diferentes, algo nunca visto antes. Outra coisa é que o plano de Eredin, que era o rei da caçada selvagem, era de fazer Ciri ter um filho com Elberond, para ele poder usar os poderes dela por meio do filho do Elberond. Imagina a caçada selvagem podendo viajar quanto e onde quiserem, seria extremamente importante para eles. Sobre a guerra, os reinos do norte se juntam para combater Nilfgaard. Nesse livro, Yen se encontra como prisioneira de Vilgefortz, que revela que os mercenários Léo e Stefan, que foram os responsáveis pela morte dos ratos, estavam ao seu comando. Geralt, por sua vez, está em um relacionamento com Frigila, que é uma dos membros da Loja das Feiticeiras e que só está em um romance com ele para evitar que o bruxo saia em busca da Yennefer ou da Ciri. Mas depois de ouvir uma conversa com a localização de Yennefer, ele parte à sua procura. Depois de inúmeras viagens entre mundos, Ciri finalmente retorna ao seu mundo original em Porte em busca de Yennefer. Quando ela a encontra, pede que fique no seu lugar. Entretanto, Vilgefortz acaba prendendo as duas. Geralt, junto com seus companheiros, se divide em dois. Um vai em busca de Ciri e outro de Yennefer. E após algumas lutas, os três estão juntos novamente. Vilgefortz acaba morto nessa confusão, junto com vampiros Regis, e Vilgefortz também revela que estava amando do imperador de Nilfgaard, Emhyr, né? Mas eles nem tiveram tempo para comemorar o reencontro, pois o imperador de Nilfgaard, Emhyr, chega no castelo e revela ser Durin. Isso mesmo, Durin, ou seja, ele é o pai de Ciri, e que tem planos de se casar com ela, assim sendo legitimado como rei de Cintra. Geralt e Yennefer são condenados à morte, mas pouco antes disso acontecer, Ciri aparece revelando que todas as tropas de Nilfgaard simplesmente abandonaram o local,
parece que Ymir desistiu da ideia, né? Enfim, Geralt, seu amigo do Dandelion, resolve ir para Rivia e Ciri e Yennefer vão se encontrar com a loja das feiticeiras. Em Rivia está acontecendo uma grande confusão na qual os inumanos estão sendo mortos. Geralt então parte em ajuda a alguns amigos anões e acaba levando um forcado no estômago de um camponês. Yen chega a Rivia e encontra o bruxo à beira da morte. Ela tenta revivê-lo, mas não obtém êxito e acaba morrendo pelo esforço. Ciri, junto com o cavalinho que ajuda ela a concentrar os seus poderes, levam os dois a um bote e acordam um local desconhecido. Ciri termina a história explicando que Geralt e Yennefer acabam se casando e após o término dessa explicação, ela vai com Galahad conhecer a corte de Camelot. Dessa maneira termina a saga do bruxo nos livros. No segundo jogo, eles explicam o que aconteceu no meio tempo entre o livro e o primeiro jogo, né? Então vou falar o que acontece rapidinho aqui. O Geralt e Yennefer viveu por várias eras na ilha mágica de Avallac'h, até ser encontrado pela caçada selvagem. Os cavaleiros sequestram Yennefer. Geralt entra em uma busca por ela. E após 2 anos, ele salva o bruxo Leto da escola da víbora, de uma situação que ele está bem perto de morrer. Depois, Leto e mais 2 amigos da sua escola se juntam a um bruxo para perseguir a caçada em busca de Yennefer. Eles conseguem encontrar e lutam contra os espectros, mas mesmo assim, vendo que não venceriam esse grande exército, Geralt propõe um acordo com o rei da perseguição, Eredin, que, para salvar Yennefer, o último negocia entregar sua própria alma a fim de livrá-la dela. Ele, Eredin, aceita esse acordo sem hesitar e leva Geralt. Yennefer, sem memória, e após um tempo acaba sendo presa por Nilfgaard. Geralt fica um bom tempo com a caçada selvagem, né? Mas ele descobre que salva ele da caçada selvagem e deixa ele onde começou o primeiro jogo, perto de Kaer Morhen. Ela, vendo que não pode ficar perto de Geralt porque ia acontecer quase a mesma coisa, a caçada selvagem ia tentar sequestrar os dois para poder pegar ela e o seu poder, foge para outro mundo e se esconde. Então é isso o que acontece entre os livros e até o primeiro jogo. E no próximo vídeo eu vou contar o que acontece nos jogos, no primeiro, no segundo e no terceiro. Enfim, vou tentar fazer a parte 2 bem rápido para não demorar muito. E é isso, se gostou, se inscreva aí no canal. Até a próxima, valeu!